Olá, turma! Tudo bem? Eu sou a professora Isa e nós vamos continuar o nosso assunto sobre os sinais de pontuação. Agora é a parte 2, tá? Do assunto. Se você ainda não assistiu a parte 1, eu peço que você vá lá no grupo e assista ao vídeo que está acima desse, tá? É importante que você assista o primeiro vídeo antes de assistir a este segundo vídeo, tá certo? No primeiro vídeo, nós lemos esse texto Pontos de Vista, conversamos um pouco sobre a importância da gente utilizar os sinais de pontuação de forma adequada, tá? Nesse segundo vídeo, eu vou falar para vocês sobre os pontos, né, quais são os sinais de pontuação, tá? Dizer a função de cada um e também dar exemplos. Nós vamos começar com o ponto final, que eu acredito que seja o ponto mais famoso, né? O sinal de pontuação mais famoso, mais conhecido. Ele é usado, turma, no final das frases e ele serve para finalizar pensamento. Ponto final, ele é utilizado no final de frases, tá? Um exemplo, eu estou estudando. Terminei minha frase, coloco um ponto final, ok? Próximo ponto. Próximo sinal de pontuação, na verdade, é a vírgula, tá certo? A vírgula, gente, ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras e frases. Aqui, gente, nós temos um exemplo, tá? Aqui é a vírgula, tá certo? É esse sinal aqui de pontuação. O exemplo: Beatriz, Neymar, Lara e Ariel estão no 5º ano. Reparem, para eu separar os nomes Beatriz, Neymar, eu tive que usar o quê? 2 vírgulas. Senão ficaria Beatriz Neymar, como se fosse um único nome. E não é, são 2 nomes. Entre Lara e Ariel, eu não coloquei vírgula, eu coloquei um tá certo? Então fica Beatriz, Neymar, Lara e Ariel estão no 5º ano. Terminei a minha frase e coloquei um ponto, ok? O ponto e vírgula, que é este sinal aqui de pontuação, eles indicam uma pausa maior que a vírgula sozinha. A gente vai encontrar o ponto e vírgula normalmente em textos um pouco mais extensos, um pouco maiores, tá? Amanhã vou ao curso, mas ainda não terminei meu trabalho. Reparem que aqui a gente precisou de uma pausa um pouco maior do que a vírgula, então nós usamos o ponto e vírgula. O ponto de interrogação, que é esse daqui, ele é bem famoso também. Ele é usado nas frases interrogativas e serve para indicar uma pergunta. Toda vida que eu tiver que fazer uma pergunta, no final, gente, eu não uso o ponto final, eu uso o ponto de interrogação para indicar que aquela minha frase é uma pergunta. Exemplo: você já tomou café da manhã? Eu estou fazendo uma pergunta. Se eu estou fazendo uma pergunta, então eu uso o ponto de interrogação. Se eu colocasse o ponto final aqui, não seria mais uma pergunta, seria uma afirmação. Você já tomou café da manhã? E não é uma afirmação, é uma pergunta. Então a gente coloca o ponto de interrogação, ok? Ponto de exclamação. É usado nas frases exclamativas e serve para indicar emoções como admiração, espanto ou surpresa. Sempre que a gente tiver que falar algo de uma forma mais emocionada, a gente coloca o ponto de exclamação no final, que é este ponto aqui. Exemplo: vou visitar meu pai no final de semana.
Eu estou falando essa frase com uma alegria, né? Com uma emoção alegria. Então, eu coloco o ponto de exclamação no final. Vou visitar meu pai no final de semana. Estou falando empolgada. Ponto de exclamação. E os dois pontos, turma? Eles introduzem uma explicação, uma enumeração ou fala de personagens. Exemplo 1. E ela me falou: desculpa, mas não quero falar com você agora. Preste atenção aqui. Antes de colocar a fala do personagem que está bem aqui, eu tive que colocar os dois pontos. Por quê? Esses dois pontos, eles nos avisam. Olha, vem fala de personagem aí, logo abaixo, tá certo? No exemplo 2, a mulher foi à feira e levou. Antes de explicar o que a mulher levou, eu coloco os dois pontos, porque aí eu já vou saber. Olha, depois desses dois pontos, eu vou explicar o que foi que a mulher levou. E o que foi que ela levou mesmo, hein? Dinheiro, uma sacola, um guarda-chuva e o seu celular. A mulher foi à feira e levou dinheiro, uma sacola, um guarda-chuva e o seu celular. Reparem, para separar dinheiro de sacola, eu coloquei uma vírgula. Para separar sacola de guarda-chuva, eu coloquei outra vírgula. Eu não coloquei vírgula aqui, porque aqui é o último elemento, né, que ela levou. Então, a gente não coloca vírgula, a gente coloca o é, ok? O travessão, gente, ele acompanha a fala dos personagens. Sempre que a gente tem fala de personagem, a gente precisa colocar o travessão, tá? Exemplo, depois de muito choro, ele falou: estou triste porque fizeram bullying comigo, tá? Então, antes da fala desse personagem, eu tive que colocar o travessão. Para quê? Para me mostrar que a frase a seguir era fala de personagem. E antes do travessão, eu tive que colocar os dois pontos também, tá certo? As reticências, eu adoro as reticências. Elas indicam uma interrupção na fala ou no pensamento, ou sugerem silêncio, dúvida, surpresa, etc. Exemplo: depois que a porta abriu, não conseguia acreditar no que via. Eu estava de frente a um fantasma. Olha só, nesse caso aqui, a gente utilizou a reticência, as reticências, que são esses três pontos aqui, para dar uma pausa no texto, para criar aquela expectativa antes da gente dizer o que foi que a gente viu quando abriu a porta, tá certo? Depois que a porta abriu, não conseguia acreditar no que via. Eu estava de frente a um fantasma. Viram que eu fiz uma pausa dramática quando chegou aqui nas reticências? Essa é a função das reticências, tá certo? A gente dá uma pausa maior para criar uma expectativa antes de falar alguma coisa. Ou então, às vezes, como a explicação mostra, ela indica uma interrupção mesmo. Você parou de falar, tá certo? Os parênteses, eles servem para dar uma explicação. O Josué, aquele meu ex-aluno, já está no ensino médio. Olha só, o Josué, para explicar quem é o Josué, que é aquele meu ex-aluno, eu coloquei o quê? Parênteses, já está no ensino médio, tá? E aqui, como eu falei a frase com uma emoção, eu coloquei o ponto de exclamação, tá certo? Eu realmente, gente, tenho um aluno chamado Josué, um dos meus primeiros alunos quando eu comecei a trabalhar, que já está no ensino médio, tá? Essa frase é de verdade.
As aspas, deixa só eu ver aqui, pronto. As aspas são esses sinais aqui, olha. Servem para indicar citações ou para chamar atenção para uma palavra ou expressão. Exemplo: o técnico afirmou que Neymar não é o único bom jogador da seleção. Para dizer o que foi que o técnico afirmou, eu coloquei entre aspas, tá certo? Opa! Eu coloquei entre aspas, justamente para falar o que o técnico tinha falado. Tem muito a ver, parece muito com a função do travessão, né? O travessão a gente usa antes de fala de personagem, as aspas a gente usa antes de dizer o que foi que alguém disse, ou então às vezes a gente usa para chamar a atenção mesmo, para uma palavra ou para uma expressão, tá certo? Bom, gente, essa foi a aula de hoje, tá certo? Lembrando, é importante que vocês assistam ao vídeo 1 também, tá? O vídeo 1 e o vídeo 2 são muito importantes para que vocês entendam quais são os sinais de pontuação, para que eles servem, como utilizá-los, tá certo? Um abraço, um grande beijo a todos e até a próxima.